Quem veio para receber a palavra, ponha-se em pé, por favor, e vamos receber o pregador desta noite. Uma vez mais, vamos receber com alegria o pastor Donifan da Fé. Eu vou pedir a você que levante uma de suas mãos e diga: pastor Donifan, chega mais perto, pastor. Pastor Donifan, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Minha gratidão ao pastor Marcos pela gentileza, pela confiança e minha apreciação a todos que vieram para honrar o Senhor, engrandecer o Senhor e também no culto da palavra. Eu quero aproveitar o ensejo que foi lido, no texto que foi lido de 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. É uma carta muito interessante e certamente o Espírito Santo tem alguma coisa para nós hoje. Espero poder atender às necessidades de vocês, que eu seja o canal do Espírito Santo para a sua vida. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou pegar somente os versículos 7, do versículo, de vez em quando trava aqui as coisas e a gente fica procurando. Versículo 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós, sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes amados, versículo 11, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos combatem contra a alma. Tem Bíblia aí, crente? Versículo 12. Tendo o vosso viver para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que é o rei, como superior, que é os governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o mal. Porque estão alerta, graças a Deus. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia,
mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Versículo 20. Porque que glória será essa, se padecendo sois esbofeteados e sofreis? Mas, se, fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto, me ajude, porque para isto, pois também Cristo padeceu, deixando-nos o exemplo, as suas pisadas. Espírito Santo, nós suplicamos o manifestar da tua graça, a tua sabedoria. Espírito Santo, eu te peço uma coisa, não decepcione, não me permita decepcionar os irmãos que vieram para honrar o nome de Jesus. Espírito Santo, não permita que eles sejam decepcionados, não permita que eles fiquem frustrados, que o Senhor fale aos nossos corações, para a glória do nome de Jesus. E todos dizem, por favor, se assente. Eu quero mostrar para vocês, e espero que, em rápidas palavras, apesar de ser muito prolixo, eu quero mostrar para vocês a importância do pensamento, vamos usar a expressão teológica, petrino. Ele tinha em mente alguns pontos, uma visão cristocêntrica da salvação que Deus operou, tanto na vida dele, como na vida de todos aqueles que se aproximam. Pedro, ele começa a escrever a sua carta, e o primeiro versículo, ele se coloca como diz aqui, veja, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E ele diz, eleitos. Então ele está falando para um grupo de pessoas que eram estrangeiras, mas ao mesmo tempo ele define, são eleitos. Mas ele também diz o lugar. Ele mostra, ele pontua geograficamente. E eu estava lendo o Hernando Dias Lopes, e ele consegue, de forma bem didática, mostrar o objetivo dessa carta, mostrando quais são os objetivos de Pedro a quem ele está escrevendo. E aqui eu citei alguns. No versículo 17, ele diz aqui mais uma vez, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então ele fala de santidade, ele fala de salvação, ele fala de pureza, ele fala de esperança, e ele fala sobre a conduta, a ética de um cidadão do reino de Deus aqui nesta terra. Agora, que coisa interessante nós podemos observar. No versículo 1 do capítulo 2, ele começa dizendo para esses eleitos. Quem é eleito aqui? Quem se coloca à disposição do Senhor, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Agora veja o que é que ele diz para as pessoas que são eleitas, para as pessoas que estão em Cristo, para as pessoas que estão receberam de Deus o perdão. Olha o que ele diz, deixando toda a malícia e todo engano e fingimento, e invejas,
e todas as murmurações. Veja, ele está falando para esse tipo de pessoas, porque aqui no capítulo 2 ele começa a fazer uma divisão entre pessoas que foram reprovadas e pessoas que foram aceitas, pessoas que rejeitaram a Cristo e pessoas que, rejeitando a Cristo como a pedra angular, como a pedra de esquina, essas pessoas rejeitaram a Cristo, por isso foram reprovadas. E quando nós olhamos para esse texto, ele está dizendo para mim e para você, como eleito de Deus, como chamados para estar em Cristo, que nós devemos agora, primeiro processo da vida cristã, deixando o quê, Pedro? Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e todas as invejas e murmurações. Agora ele começa a mostrar o que nós devemos também desejar. Ele diz, primeiro que nós devemos deixar. Primeiro, aquilo que um cristão deve deixar de lado. Agora, ele começa a mostrar o que um cristão deseja ou deve desejar. E o que um cristão deve desejar? Diz aqui, desejai afetuosamente como meninos. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos. Então, falando para pessoas que nasceram de novo. Ele está falando para pessoas que tiveram uma experiência de salvação, de novo nascimento. E assim como uma criança que nasce, e quando ela nasce, a primeira coisa que ela deseja depois do choro é o peito da mãe, é o leite. Ele está dizendo aqui, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional. Por que ele está dizendo o leite racional? Porque no leite racional que está todas as propriedades que a mãe passa, os nutrientes que uma mãe passa para a criança. Nos primeiros meses de vida, a criança é nutrida com todos os elementos necessários para criar o colostro, para criar anticorpos para a criança. E a criança que mama, a criança que sorve o leite do peito da mãe, ela passa a ser uma criança mais saudável, ela mais robusta, ela enfrenta as bactérias, ela enfrenta os vírus, ela enfrenta as adversidades, porque ele está se referindo aqui ao verdadeiro leite. E ele diz aqui que há leite falsificado. Tem muita gente por aí bebendo leite falsificado, mas eu adoro a Deus porque na DIG tem o leite racional e nós estamos crescendo através desse leite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não falsificado, para que por ele vades crescendo. Nós precisamos da palavra, irmãos. Nós precisamos beber o leite, o colostro que vem no primeiro leite da mãe. Os primeiros meses nós nos fortalecemos. Quando você vem à DIG, quando você vem à terça-feira ouvir a palavra, você está bebendo leite racional não falsificado. Você está bebendo leite racional e por ele você está crescendo. A palavra de Deus entra no seu coração. A sua mente começa a meditar na palavra e você começa agora a ser um instrumento de Deus para as pessoas que estão ao seu lado, porque você passa a entender qual o projeto de Deus para a sua vida. Você passa a entender o que Deus fez por você através de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Veja, ele diz aqui, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Se você já provou isso, ele diz para você, para mim e para você, assim como disse para aqueles eleitos quando ele escreveu a sua carta. Olha o versículo 4. Chegando-vos para ele. Quem é ele? Quem, pastor? A pedra viva. Reprovada, na verdade, pelos homens. Quem é que reprovou Jesus? Se você for lá para 1 João, no capítulo 1, versículo 10, o versículo 11,
diz que ele veio para o que era seu, mas os seus, os hebreus, o rejeitaram. Quando você olha para os filósofos, eles rejeitam o Messias, eles rejeitam o Filho de Deus, eles rejeitam a palavra encarnada, eles rejeitam a nossa fé, eles rejeitam a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque isso é loucura, como disse Paulo, mas ele disse que se alguém quiser se fazer sábio para com Deus, se torne como um louco. Se você quiser ser sábio para o mundo, ou seja, se torne um louco diante do mundo, porque toda pessoa que está em Cristo, que é nova criatura, o modo de vida dela é loucura para o mundo. Toda pessoa que está em Cristo, que vive a fé cristã, ela vive numa dimensão de fé diferente das pessoas lá fora. As pessoas lá fora não têm entendimento, as pessoas lá fora estão reprovadas, as pessoas lá fora não querem Deus, as pessoas lá fora são até religiosas, mas ele está dizendo para mim e para você que devemos desejar afetuosamente, como meninos nascidos de novo, o leite racional e não o falsificado, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Agora ele diz que esses eleitos, no versículo 5, ele diz aqui, vós também como pedras vivas, ou, como disse Paulo escrevendo aos Efésios, como pedras que vivem. Pedras vivas são pedras que vivem. Ele está dizendo aqui que nós fazemos parte do edifício espiritual. Nós fazemos parte do novo corpo, do novo edifício espiritual, que é a igreja. Nós fazemos parte de um projeto maior. Nós fazemos parte de um plano soberano de Deus, que foi projetado por Deus antes da fundação do mundo, que ele queria colocar Jesus, a palavra, o Cristo, como cabeça de todas as coisas, tudo aquilo que ele criou, e agora ele está fazendo o quê? Ele está dizendo aqui que esse Jesus, a pedra viva, foi rejeitada, mas eu e você somos pedras que vivem. Por quê? Porque nós não rejeitamos ao Senhor. Nós agora, no versículo 5, diz aqui, sois edificados, casa espirituais. Para que existe uma casa espiritual? E ele responde, para oferecer sacrifícios espirituais. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Se alguém está em Cristo, meu irmão, ele não olha mais para trás, ele agora olha para cima. Se alguém está em Cristo, ele é uma pedra viva, ele é um eleito, ele é um abençoado. Se alguém está em Cristo, ele está vivendo na dimensão de fé para agradar a Deus e não mais a si mesmo. Eu não vivo mais para agradar o mundo, eu vivo para agradar a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Jesus, quando ele veio com um propósito. Você tem um propósito? Jesus, quando veio, ele é o Filho de Deus. Você também é filho de Deus por adoção? Terceira pergunta que eu faço para você. Se Jesus estivesse aqui, vou refazer, tudo que Jesus fez, enquanto homem, ele fez com excelência, sim ou não? Se Jesus viveu e agradou a Deus plenamente, e aí, pastor, eu entro naquela conversa que nós tivemos algumas vezes. Se Jesus fosse estudar para ser médico, ele seria o pior médico ou o melhor médico? Se Jesus, pastor Rodrigues, fosse estudar para ser engenheiro, ele seria o pior engenheiro ou o melhor engenheiro? Se Jesus fosse hoje um pastor aqui, fisicamente, ele seria menor, mediano ou melhor pastor da humanidade? Então, você é pedra viva para oferecer sacrifícios espirituais.
espirituais. Quando eu estou na caserna como militar, eu tenho que ser o melhor militar. Quando eu estou estudando no banco do banco da entidade de ensino, ou onde eu passei, eu tenho que ser o melhor. Se eu estou na academia, eu tenho que me esforçar para ser o melhor. Se eu estou me relacionando, e tudo na vida é relacionamento, irmãos, eu tenho que ser o melhor amigo. E aqui está o maior problema na igreja, pastor. Relacionamentos. A vida do homem é feita de relacionamentos. A vida de homem, de pai e filho, relacionamentos frustrados, relacionamentos quebrados, relacionamentos mal realizados. Por quê? Porque nós não somos os melhores crentes, os melhores adoradores, porque nós não somos as pedras vivas que Pedro está mandando ser. Ele está dizendo que nós somos pedras vivas, pedras que vivem, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Quando eu estou na igreja, eu estou oferecendo sacrifício espiritual. Mas tem uma coisa, quando eu estou no colégio, eu estou oferecendo sacrifícios espirituais. Quando eu estou dizimando, eu estou oferecendo sacrifícios espirituais. Mas quando eu estou evangelizando, também estou oferecendo sacrifícios espirituais. Quando eu estou no colégio, eu estou oferecendo sacrifícios espirituais. Quando você está abraçando seu pai, sua mãe, seu filho, você tem que dar o melhor abraço, porque como adorador, como pedras que vivem, nós somos aqueles que oferecem a Deus sacrifícios espirituais. A garganta está indo, né? Agora veja, queridos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim, a exemplo de Pedro, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto da razão, culto da mente. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma dicotomia, uma esquizofrenia na cabeça de alguns crentes. Acha que tudo na igreja é santo, mas saiu da igreja não tem mais santidade. Acha que só é adorador quando está levantando as mãos e a bateria está ali, a guitarra, o baixo, o teclado. Quando está levantando a mão só para te adorar, parece ser o melhor adorador, mas quando sai lá fora por uma dessas portas, então nós parece que perdemos a noção de que nós somos pedras vivas para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Nós precisamos entender que a minha vida é um altar, a nossa vida é um altar de adoração. Você é um altar de adoração. Você vive para honrar, você vive para engrandecer. A sua vida, onde você estiver, no seu trabalho, você não pode fazer corpo mole, porque você é um adorador, você é uma pedra viva que oferece sacrifícios espirituais a Deus. Eu tenho que ser o melhor pastor. Os soldados, os militares, perguntaram acerca para João Batista, e quanto a nós? Ele diz: a ninguém trateis maus, e contentai-vos com o vosso soldo. Contentar-se com o soldo. Um dos grandes problemas na vida cristã é esse. Nós não sabemos nos contentar com o que temos. Nós somos insatisfeitos por natureza. E nós queremos muitas vezes ficar sempre à mercê do dinheiro. Mas nós somos adoradores, nós temos que ser os melhores pastores. Eu, pastor, a exemplo do que o senhor tem ensinado, eu não toco em dinheiro da igreja. Não toco, faz bem. Eu não toco em dinheiro da igreja. Quando o pastor Marcos fala aqui, eu fico vibrando, por quê? Porque ele orienta, e a DIG orienta, que ele não toca, recebe alguma coisa, ou vai receber, chama alguém para entregar o valor para vamos dizer assim, para chegar à tesouraria. E eu copio isso. Aqui nós temos irmãos que congregaram comigo. Hoje, o nosso irmão ali, Adriano Lacerda, era assim. E eu sempre ensinei isso para o povo. Por quê? Porque nós temos que ser casa espiritual, pedras vivas. Nós não podemos viver de um jeito aqui dentro e lá fora de outro jeito. Nós somos
casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais ao Deus vivo, aquele que nos chamou, aquele que nos comprou. Agora veja que coisa me chamou a atenção. Aqui no capítulo 2, quando nós chegamos na leitura que nós realizamos hoje, ele diz aqui que Jesus se tornou a pedra de esquina. Jesus, ele é a pedra que foi reprovada pelos homens. Mas ele diz que, no versículo 8, pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Ele está dizendo que as pessoas desobedientes foram destinados a uma vida de perdição. Agora, quando ele diz isso, olha o contraste. Assim como ele fez o contraste no versículo 5, ele faz um novo contraste aqui no versículo 9. Está de Bíblia aberta? Olha o que diz o versículo 9. Mas vós sois a nação. Oh, glória a Deus. Me ajude. Mas vós sois a nação, o povo, para quê? Para a sua maravilhosa luz. 4 coisas que ele elenca aqui, dizendo que a igreja é. Os eleitos têm essas 4 características. Ele diz que a igreja, os eleitos, nós, a igreja, nós somos a geração eleita. Segundo, nós somos o sacerdócio real. Ele está olhando para o passado, ele está olhando para Israel, ele está olhando como é que foi feita a eleição de Israel, ele está olhando como é que os sacerdotes levitas, eles se vestiam, eles trabalhavam, ele está olhando para a fidelidade daqueles sacerdotes, ele está olhando para o trabalho deles, mas aí ele vai além. Ele não está olhando agora para grupos, ele está olhando a nação santa. Ele está olhando para todo Israel. Veja, ele olha para a eleição, ele olha para o ministério sacerdotal, mas ele olha aqui para a nação como um todo. E para concluir, ele diz aqui, o povo. Como é que Deus adquiriu a nação hebreia? Através de Abraão. Fez uma promessa. Foram para o Egito. Deus mandou Moisés. Tirou do Egito, Moisés sobe o monte, quando ele sobe o monte, recebe mandamentos, ele desce, faz um pacto com aquele povo, você faz parte da nação, você faz parte da nação, você faz parte do grupo seleto, para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Agora, quem ele está dizendo que tem essa missão? Quem é esse povo? Esse povo que é geração eleita. Esse povo que é nação, sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido. Como é que Jesus, ou como é que Deus nos adquiriu? Ele nos adquiriu lá na cruz. Ele pagou o preço por mim e por você. Lá na cruz do Calvário. Foi assim que nós nos tornamos povo de Deus. Foi assim que nós nos tornamos nação santa, ou geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido por Deus. Nós fomos adquiridos pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço para que eu e você estivéssemos aqui. Sabe o que é que Deus fez, irmão? Ele colocou motivos, ele colocou objetivos para este povo. Que objetivo, que propósito, qual o projeto desse povo? Diz aqui o texto, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que Deus é luz.
e não há nele trevas nenhuma. Quando Moisés estava no monte, a Bíblia diz que ele entrou nas escuridades de Deus, mas quando ele está lá na nuvem, era trovões, era raios. Por quê? A luz, o brilho de Deus, o fulgor de Deus. Quando ele está descendo, o rosto dele está o quê? Brilhando. O rosto dele está ofuscado, em brasa. Mas quando Jesus sobe ao monte, no capítulo 17 de Mateus, Jesus está orando. E quando Jesus está orando, a Bíblia diz que ele se transfigura. Ele começa a brilhar. O rosto dele começa a brilhar. Sabe por quê? Porque assim como Moisés, que foi um instrumento de Deus para Israel, assim também na cruz do Calvário, Jesus, ele nos resgatou. E agora nós entramos na luz. Agora nós temos o ministério de anunciar Jesus. Jesus, ele é o Salvador. Jesus é o perdoador. Deus nos perdoa em Cristo Jesus. E aqui eu vou correr. No versículo 10, olhe para o versículo 10. Vós que noutro tempo, isso tudo aqui, essas 4 coisas, para um propósito, anunciar as virtudes. Agora no versículo 10, ele diz aqui, vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes, meu irmão, eu e você, por causa do que Jesus fez, nós alcançamos a misericórdia. Você merecia estar incluído nesse grupo seleto de geração eleita? Quem é que merecia entre nós ser chamado de sacerdócio real? Quem de nós teria o privilégio de dizer, eu mereço fazer parte da nação santa? Quem de nós pode dizer, por meus méritos eu sou povo, faço parte do povo adquirido porque eu me esforcei. Eu sou povo porque eu mereço isso. Alguém aqui ousaria, se atreveria a dizer isso? Claro que não. Ele está dizendo aqui, Pedro está dizendo, que nós não tínhamos alcançado misericórdia antes, mas agora alcançastes misericórdia. Agora, na nova aliança, nesse novo tempo, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, nós agora alcançamos a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos alcançou, porque a graça de Deus se há manifestado salvadora a todos os homens. E a Bíblia diz que isso não vem por obras, isso porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de homens, irmãos, isso vem de Deus. Não vem de obras, isso é operação de Deus. Então nós nos tornamos alcançados por Deus. Por isso agora Deus alcançou a cada um de nós por sua misericórdia. E porque nós fomos alcançados pela misericórdia, nós precisamos agora atender o pedido de Pedro, que vem a seguir. O que é que Pedro diz a seguir? Olha para o versículo 11. Amados é uma expressão que os cristãos passaram a usar em Cristo. Ele se tratavam como amados, era normal. Ele chama de eleito, abençoado, predestinado, mas amados. Essa expressão é muito usada. Peço-vos, ele está pedindo, irmão. Ele não está mandando. Como a peregrinos e forasteiros. Veja, Pedro, ele era um dos caras mais chegados de Jesus. Pedro fazia parte do grupo fechado de Jesus. Pedro caminhou com Jesus. Pedro, enquanto estava todo mundo lá embaixo, ele subiu, Pedro, Tiago e João. Até tem uma músicazinha, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Por quê? Porque ele fazia parte do grupo fechado de Jesus. Como alguns dizem por aí, a patotinha de Jesus. A patotinha de Jesus.
Algumas pessoas ficam chateadas. Tem pessoas, irmãos, que querem estar perto da gente. É assim, Rafa? Tem pessoas que têm prazer em estar perto de nós. Mas tem pessoas que são individualistas, egoístas, e alguns têm até seus objetivos maiores. Alguns olham para você e não têm muito apreço. Eu fico chateado com isso? Não. Não. As pessoas têm os amigos que querem ter. Não é assim? Sim ou não? Pedro, ele era muito chegado a Jesus. Ele conviveu com Jesus. Pedro teve algumas experiências tremendas. Pedro foi o mais afoito. Quando ele chega para Jesus, Jesus dizendo que ia ter que passar pelo sofrimento da cruz, ser entregue na mão dos gentios, dos pecadores. Aí ele diz: mestre, de maneira nenhuma permita que isso te aconteça. Jesus olha para eles: para trás de mim, Satanás. Você só conhece as coisas dos homens, rapaz, não conhece as coisas de Deus, não. A minha vida é projeto de Deus. A minha vida é plano de Deus. A minha vida é aquilo que Deus escreveu para a minha vida. Para isso eu vivo só o que Deus escreveu para mim. Assim também, quando Satanás ofereceu todos os reinos e tesouros dos reinos, a glória dos reinos, Jesus rejeitou. Por quê? Porque ele é filho, porque ele tem algo, ele entendia que tinha algo maior. Ele é o herdeiro de tudo, como nós falamos aqui da última vez. Agora veja o que esse homem que negou Jesus, depois dele chorar amargamente, depois, lá em João, ele tem uma conversa séria com Jesus. Ele diz aqui: amados, esse homem que era impetuoso, esse homem que era afoito, esse homem que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco, esse homem que disse: nunca te deixarei, ele agora foi apacentado por Jesus. Jesus deu nova chance. Você gosta de nova chance? Quem gosta de receber uma nova oportunidade? Pedro recebeu nova oportunidade e ele aprendeu com Jesus como tratar as pessoas. Ele aprendeu a ser o mais humilde, mais humano. Ele aprendeu a olhar com a ótica do céu. Ele aprendeu que existem pessoas que não querem Jesus e são reprovadas, porque bateram de frente contra a pedra de esquina. Mas ele chega aqui e fala para os eleitos, para esse grupo que tem essas 4 características de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que tem uma missão de anunciar as virtudes. Ele diz aqui para esse povo: amados, vocês alcançaram misericórdia. Porque vocês alcançaram a misericórdia, eu tenho um pedido para vocês. Vocês não são mais daqui de baixo, vocês são de cima. Vocês têm uma cidade preparada para vocês. Vocês agora são especiais, não pelos seus méritos, mas pelo que o Senhor fez por vocês. E agora, por causa disso, eu tenho um pedido para vocês. Eu posso fazer o pedido? Vou fazer, amados. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Aqui tem dois tipos de estrangeiros. São 2 palavras diferentes aqui. Ele fala como a estrangeiro. Estrangeiro é o caso de Ló. Ló, como o caso de Ló, o sobrinho de Abraão. Ele resolveu, depois de conversar com Abraão, que escolheu as campinas de Sodoma e foi morar onde? Dentro de Sodoma. E ele passou a ser um estrangeiro morando ali. Essa primeira palavra se refere a esse tipo de pessoa. Um estrangeiro que veio morar. Eu sou lá do Rio Grande do Norte. Eu vim morar no Rio de Janeiro. Então eu sou um estrangeiro aqui. Um estrangeiro, assim como Ló, ele não tinha poder de voto em qualquer situação. Porque na hora que começaram a questionar, fazer injustiça, a Bíblia diz que a alma dele se angustiava todos os dias. Quando ele começou a ver algo errado, ele: meus irmãos, não é bom. Você agora virou
Você agora é nativo? Você agora quer mandar na gente? Quem que te constituiu o juiz sobre nós? Por quê? Porque ele era um estrangeiro entre aquele povo. E Pedro está dizendo que nós, os que alcançamos a misericórdia, moramos aqui, mas nós não somos daqui. Você mora aqui nesta terra, mas você não é mais desta terra, meu irmão. Você é um estrangeiro, aqui você está morando, mas a sua cidade está no céu, onde também aguardamos o Senhor, que transformará o nosso corpo abatido, para ser segundo o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. A nossa cidade está nos céus. Nós estamos aqui. Nós estamos com os pés aqui plantados sobre esta terra, mas o nosso coração está lá em cima. Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Pedro apenas está repetindo o que Jesus falou. Ele está colocando em pauta, colocando através da pena no seu papiro, aquilo que ele aprendeu com Jesus, que nós, como moradores aqui, somos estrangeiros nessa terra, e nós não temos o nosso coração aqui, o nosso coração está lá em cima. O trono está lá em cima, e é do trono que vem a bênção. O trono está lá em cima, é de lá de cima que vem o comando, é lá de cima que nós recebemos as bênçãos de Deus, o perdão de Deus, as misericórdias de Deus. É para lá que nós mandamos a nossa adoração, é para Ele que nós vivemos. Aquele que está no trono, Ele domina a igreja, Ele domina essas características desse povo. Então você, meu irmão, alcançou misericórdia de Deus por causa do que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Esse é o primeiro ponto. Ele está dizendo: peço-vos como a peregrinos, porque já no capítulo 1, versículo 1 e versículo 17, ele mesmo se coloca nessa situação. Mas quando você chega aqui, o segundo pedido dele: peço-vos como a peregrinos e forasteiros. A segunda expressão é o tipo de estrangeiro que não mora, mas apenas vai passar. É aquele que vai se hospeda por um tempo, para passar uma noite, porque ele está de viagem. Quando nós olhamos para a segunda expressão, ele está dizendo que é o segundo tipo de estrangeiro, é que não mora, mas está de visita. Quem sabe foi visitar um irmão, quem sabe está indo para outra cidade, e é o caso. Isso me lembra de Jesus, que o seu semblante, eu até citei isso para o pastor Marcos hoje, o seu semblante é de quem ia para Jerusalém. Então, o visitante, ele tem um lugar mais à frente onde ele vai chegar. A nossa cidade está nos céus. Então nós estamos aqui nesta terra apenas de visita. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Atender o pedido de Pedro. E o que é que ele está pedindo? Olha o versículo. Peço-vos como a peregrinos e forasteiros que... Tem Bíblia aí, crente? Peço-vos como a peregrino e forasteiro que irmãos, as concupiscências carnais, elas combatem contra a alma. O que é que Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele fala sobre isso. E quando ele argumenta sobre isso, eu vou aqui abrir minha Bíblia, nesse texto, Gálatas 5,17, olha o que ele diz. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
ele está dizendo que para você continuar aprovado e manter a misericórdia, ele está dizendo, ele está amados, para que você continue recebendo a misericórdia do Senhor. Eu peço a você, você tem um propósito, anunciar as virtudes. E porque você tem o propósito de anunciar as virtudes, você precisa estar comprometido com o seu propósito. Você precisa estar focado com a missão que você tem como natureza da nova vida. Você tem que anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Então a nossa mensagem é uma mensagem da luz. A nossa mensagem é uma mensagem de vida. A nossa mensagem é uma mensagem de transformação. A nossa mensagem é uma mensagem celestial. A nossa mensagem não pode ser comprometida por causa de uma vida de paixões carnais, porque as paixões carnais vão me travar. As paixões carnais combatem contra a alma. Eu vou querer orar, eu não vou ter força para orar. Eu vou querer fazer o bem, eu não vou ter força para fazer o bem. Eu vou querer vir para a igreja, mas eu não vou conseguir. Por quê? Porque o diabo, ele vai se utilizar da culpa, da acusação. Para quê, pastor? Para que eu não tenha ânimo, para que eu não tenha forças, para que eu não consiga me levantar. E eu sinto-me travado, eu vou começar a me sentir angustiado, eu vou começar a me sentir vazio. E é o problema hoje que as pessoas me procuram na igreja. As pessoas dizem, pastor, eu estou me sentindo tão fraco. Pastor, eu estou me sentindo, pastor, vazio, desanimado. É o quê? Na hora eu detecto o problema. Eu converso 5 minutos e eu já sei que o problema são paixões carnais. Mas, quando eu olho para o que Pedro está dizendo, ele está falando carinhosamente, amados, eu estou falando, peço-vos como a peregrina e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, dos desejos exacerbados da carne, os impulsos, as pulsões carnais que combatem contra a alma. A alma, ela está aliançada com a carne. E o Espírito é onde mora a presença do Espírito Santo. Aí você quer buscar a presença de Deus, o Espírito diz para você, venha. Mas a carne mostra para você, como diz aquele vídeo lá do YouTube, que panha. Alguém que se lembra disso? O pregador falando sobre que panha. Então, queridos, as paixões carnais, elas combatem. O que é um combate? É uma luta. É uma luta. Quando eu olho para o que Paulo está dizendo, ele elenca aqui no capítulo que nós acabamos de ler aqui, do capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, ele diz assim, as coisas, as obras da carne são conhecidas, e são, primeiro, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus disse, eu nada tenho neste mundo, com este mundo. Então, quando eu e você, que temos uma visão celestial, quando eu e você, que alcançamos a misericórdia, estamos aqui nesta terra, nós temos que ter um olhar celestial. Os nossos pés têm que estar aqui plantados, mas a nossa mente, o nosso coração, nós devemos estar pensando, buscando, nós devemos estar numa visão cristocêntrica, dizendo, Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor, o que Tu queres para hoje, Senhor, a quem Tu queres que eu anuncie as verdades, as virtudes, Senhor, eu preciso encontrar alguém, aí o Espírito Santo vai colocar alguém na sua frente, para você ser instrumento de Deus, para abençoar vidas, você vai ser o canal de Deus, para tocar no papai, na mamãe, no irmão, e você não tinha ânimo, você começa a ter ânimo. Por quê? Porque você está rejeitando as paixões carnais. E para concluir,
Em Gálatas capítulo 6, ele diz aqui, Paulo escrevendo no versículo Gálatas 6, 10. Perdão, Efésios 6, 10. Olha o que Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele diz, vou ler aqui na linguagem de hoje. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes. A linguagem de hoje é legal nesse ponto, né? Bem eufemizada. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o mundo. Fecharam a Bíblia, por isso que estão aí calados. Mas veja, queridos, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Porque nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, seguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, porque nesta guerra, essa guerra não é para meninos. Esta guerra é para pessoas que têm a mente de Cristo. Esta guerra, quem não consegue entender o seu lugar no grande exército do Senhor, fica para trás, é ferido, é magoado. Qualquer palavrinha vai deixar a pessoa desestruturada. Qualquer sentimento negativo vai tirar a pessoa da congregação, do tempo central, vai tirar a pessoa da DIG. Por quê? Porque eu fiquei chateado, pastor. Mas quando você entende que Pedro está dizendo, amados, eu estou querendo o teu bem. Amados, eu estou pedindo a vocês. Amados, eu estou pedindo a vocês que vocês fiquem, se abstenham, como diz aqui o texto, das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós se observam. As pessoas podem glorificar a Deus por causa do seu testemunho, ou podem amaldiçoar a Deus. As pessoas podem ser aproximadas de Deus por causa do nosso testemunho, do nosso exemplo, ou podem se afastar de Deus. Mas quando eu olho para Jesus, no versículo 21 de 1 Pedro, diz assim, que Jesus, porque para isso fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas. E ele diz aqui, porque para isso sois chamados. Chamados para quê, pastor? Para sofrer. Sofrer por Cristo, meu irmão. É uma missão dos que anunciam as boas notícias da graça.
Você que foi chamado para anunciar as virtudes, você que está na luz, você tem que tirar as pessoas das trevas, e você vai ser rejeitado por causa disso. As pessoas não vão querer você por perto, porque quando os discípulos estiveram lá em Atos, a Bíblia diz que eles souberam que eles tinham andado com Jesus. Eu disse domingo na escola dominical, é um perigo andar com Jesus. É um perigo ter estado com Jesus. É um perigo ter estado com Jesus ou estar com Jesus. Porque quando você está com Jesus, quando você anda com Jesus, você começa a pensar diferente. Você começa a pensar com os pensamentos de cima. Você começa a caminhar e começa a caminhar sabendo que você tem uma missão aqui nesta terra. Você começa a caminhar sabendo que Deus tem o olhar dele sobre você. Que você é projeto de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Se você pode, diga: eu sou projeto de Deus. Eu tenho uma missão. Eu não posso permitir que os combates da carne combatam contra a alma. Porque a minha alma é para se aproximar do meu Deus. Se você pode, adore a Deus com palmas.